Um áudio vazado hoje colocou o senador Flávio Bolsonaro no centro de uma nova crise política. O conteúdo da conversa, que cita o pagamento de patrocínio para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou uma repercussão imediata nos bastidores de Brasília e também nas redes sociais. Por isso, a gente começa o A Crítica Brasil de hoje indo direto à capital federal para conversar com o Igor Damasceno, que já está conosco aqui na tela. Igor, Flávio negou irregularidades, partiu para o ataque e também saiu em defesa da CPI do Master. Como é que esse áudio caiu no meio político, no ambiente político aí em Brasília? Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Carolina. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, foi uma grande surpresa esses áudios revelados pelo site Intercept Brasil, não só para nós jornalistas que acompanhamos os bastidores da política, mas também para os próprios políticos. Ninguém estava esperando um áudio dessa magnitude. A gravação, Carolina, foi feita, de acordo com a reportagem do Intercept Brasil, semanas antes de Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, no fim do ano passado. Naquela época, Flávio Bolsonaro mandou mensagens para Daniel Vorcaro pedindo dinheiro. Esse dinheiro seria para pagar atores e também produtores do filme Dark Horse, que é um filme biográfico do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já está para estrear. 130 milhões de reais teriam sido prometidos por Daniel Vorcaro para patrocinar esse filme. 61 milhões de reais foram recebidos pela, então, campanha, aliás, pelas pessoas que estão ali produzindo o filme Dark Horse. Ainda não está claro se o montante excedente, os outros 70 milhões, foram pagos por Daniel Vorcaro. Mas esses áudios, eles mostram uma certa intimidade do senador com o dono do Banco Master, que agora passa a ficar no centro de toda essa polêmica envolvendo Daniel Vorcaro. Nós tivemos acesso a esse áudio inicialmente revelado pelo Intercept Brasil e confirmado pela nossa equipe. Vamos acompanhar. Aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Não? E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e... Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. A gente precisa avaliar nessa gravação. Repare que nas palavras de Flávio Bolsonaro, ele fala, olha, a gente está passando por um momento delicado. Era o momento da saúde de Jair Bolsonaro que estava bastante debilitada e também o momento em que ele estava preso, já cumprindo a pena por tentativa de golpe de Estado. E aí Flávio fala bem assim, eu sei que você também está passando por um momento delicado. Ou seja, Daniel Vorcaro já estava na mira da Polícia Federal, já era investigado, só não estava preso ainda. Ou seja, Flávio Bolsonaro já sabia de todo aquele envolvimento de Daniel Vorcaro com as fraudes contra o sistema financeiro nacional. E mesmo assim estava mantendo essa proximidade e cobrando o dinheiro que ele tinha prometido de patrocínio para o filme Dark Horse. Inclusive, ele até fala, olha, esse dinheiro é para pagar o Jim Caviezel. Quem é esse homem? É o ator que vai interpretar Jair Bolsonaro, um ator estadunidense. Horas depois, o senador veio até as redes sociais e se pronunciou. Ele assumiu a autoria dos áudios, mas disse que era apenas ele tentando patrocínio para o filme do pai dele. Negou irregularidades. Vamos ouvir. Mais do que nunca, é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes.
Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Bom, horas depois desses áudios revelados pelo site Intercept Brasil, os aliados de Flávio Bolsonaro reagiram e fizeram uma reunião de emergência em uma das sedes do Partido Liberal aqui em Brasília. Eles, então, decidiram alguns atos ali coletivos. O primeiro deles, defender Flávio Bolsonaro publicamente, falar que era uma narrativa da esquerda para tentar desgastar a imagem do senador, que tem crescido nas opiniões públicas para as pré-campanhas eleitorais. Também começaram a defender a instalação da CPMI do Banco Master, que vai investigar ali pelo Congresso Nacional toda essa questão de Daniel Vorcaro. Bom, os aliados do presidente Lula também não ficaram atrás. Eles rapidamente se mobilizaram. Eu acabo de saber que o PSOL, que inclusive forma ali uma aliança com o presidente Lula ali no Congresso, acaba de acionar o Conselho de Ética do Senado contra Flávio Bolsonaro. Outra medida, o líder do PT, o Lindbergh Faria, ele acionou o Supremo Tribunal Federal e pediu a prisão preventiva de Flávio Bolsonaro, alegando proximidade com Daniel Vorcaro. E o líder do Partido dos Trabalhadores, ele fez uma coletiva de imprensa falando em torno deste assunto. Vamos ouvir, então, quais são as alegações do PT contra Flávio Bolsonaro. Nossas bancadas todas vão solicitar o Hugo Mota para instalar a CPI Banco Master BRB. Vamos solicitar que o Davi Alcolumbre faça a leitura do requerimento para instalação da CPMI do Congresso Nacional, Senado e Câmara. Terceiro, solicitação e pedido de informações à Receita Federal, se esses 134 milhões, ou pelo menos os 61 milhões que foram pagos, qual é a origem do recurso, se teve transação financeira que a Receita acompanhou, teve relação tributária ou não, de onde que é a origem. Quarto lugar, nós vamos fazer uma notícia de fato junto à Polícia Federal para fazer as investigações a partir dessas graves denúncias com quebra de sigilo, tem vários aqui, inclusive solicitação de busca e apreensão, prisão, etc. Nós estamos fazendo várias solicitações nessa notícia de fato, a assinatura junto da PGR, junto com as demais representações partidárias aqui, que nós vamos estar e solicitar aos nossos senadores dessas bancadas aqui, que lá no Senado se solicite uma investigação no Conselho de Ética do Senado Federal. Bom, inclusive nós tivemos acesso a esse documento que foi protocolado pelo Partido dos Trabalhadores, pedindo então um inquérito contra Flávio Bolsonaro. Vamos colocar no ar as alegações do PT. O PT diz o seguinte, acompanha comigo, abre aspas. O conteúdo revela que Flávio Bolsonaro cobrava de forma direta recursos ou providências financeiras sob o pretexto de serem relacionados ao filme. Ele afirma que, embora Daniel Vorcaro tivesse dado liberdade para ser cobrado, ficava sem graça de fazê-lo, mas justificava a cobrança pelo momento decisivo da produção. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ter te cobrado, tá? Mas, enfim, é porque estamos no momento decisivo aqui do filme, fecha aspas. Então, essas são algumas justificativas do Partido dos Trabalhadores para pedir que a Polícia Federal investigue Flávio Bolsonaro. Então, houve ali reações de ambos os lados, alguns para defender, outros para atacar, mas o fato é que um dos grandes críticos do caso Master agora está no centro da polêmica, porque ele nunca tinha falado de conversas
com Daniel Worcaro. E depois que os áudios foram vazados, agora ele tenta se defender. Carolina. E tem uma coisa, né, Igor, nesse tipo de situação, quando você omite uma informação, enfim, por qualquer motivo que seja, dentro de um contexto como esse do Master, e aí isso vem à tona depois, uma pessoa que tem defendido muito uma CPI, você deixa que a narrativa fique na mão do seu adversário completamente, né? É diferente de como quando as coisas estão às claras desde o começo. E aí tem muita coisa para a gente observar por aí. Não há problema nenhum em buscar o patrocínio para um filme, como ele mesmo diz, um filme privado, um dinheiro privado para ele, mas o dinheiro de Daniel Worcaro a gente não sabe exatamente a origem completa desse dinheiro. E se trata de Daniel Worcaro, com todas as relações obscuras que tem em Brasília que ainda estão sendo reveladas. Então, são muitas camadas. E aí eu te pergunto, Igor, quero a tua análise sobre o assunto. Será que já dá para entender a magnitude, o impacto que isso tem para a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República este ano? Será que já dá para fazer esse balanço? Hoje a gente viu as mais diferentes repercussões, gente falando que a campanha está afundada. Será que isso é verdade? Já dá para fazer essa previsão? Olha, Carolina, eu conversei com 4 parlamentares em off, parlamentares que são aliados de Flávio Bolsonaro, e eles me disseram o seguinte: se Flávio não tiver um plano B, quem vai ganhar as eleições vai ser Lula. Foi o que me disseram esses parlamentares. E que plano B é esse? Ele desistir da candidatura, não ser mais o candidato de Bolsonaro nas eleições deste ano, e passar o posto para Michele Bolsonaro, a esposa de Jair. Por quê? Porque Michele tem o nome dela muito menos envolvido em polêmicas do que Flávio Bolsonaro. O nome dele já era totalmente envolvido com polêmicas, mas polêmicas que foram ali suprimidas, foram abafadas pelo caso Master. E com isso, Flávio começou a ganhar notoriedade entre os eleitores. Mas diante dessa bomba, a avaliação dos parlamentares aliados a Flávio Bolsonaro é que vai ficar insustentável. Ele entregou de mão beijada a narrativa para Lula. E a campanha de Lula vai explorar essa situação. Ou seja, o desgaste da imagem de Flávio Bolsonaro já é dado como certo. Então, esses parlamentares me disseram o seguinte: Flávio quer o bem do Brasil, e o bem é tirar Lula. E ele não vai conseguir mais. Tem que passar para Michele, que é a segunda política mais bem avaliada, a segunda pessoa da direita mais bem avaliada depois de Jair Bolsonaro. Então, essa é a primeira repercussão em torno desse assunto. Mas claro que ainda estão avaliando os estragos e há muita água para rolar. Agora, você falou uma coisa, Carolina, que é muito verdade. Você foi perfeita na sua colocação. O dinheiro, o patrocínio do filme é privado, o filme é privado, mas não dá para considerar que todo o dinheiro de Daniel Worcaro é o dinheiro legal. E naquela época que Flávio Bolsonaro estava fazendo a cobrança, ele já sabia disso. Ele já sabia que havia indícios de irregularidade do Banco Master, a Polícia Federal já investigava Daniel Worcaro e mesmo assim ele queria o patrocínio. Mesmo assim ele queria o dinheiro de Daniel Worcaro. Ou seja, ele não é tão ingênuo assim. Ele sabia muito bem com quem ele estava se metendo. E acho muita má-fé de Flávio Bolsonaro esconder isso de todo mundo no momento onde se fala sobre o caráter de Daniel Worcaro. Até então ninguém relacionava Worcaro a ele. E agora a gente viu que, na verdade, eles tinham sim uma certa intimidade, uma certa proximidade. Não dá para esconder, não dá para mentir e não dá para fingir que nada aconteceu. Não adianta agora defender CPMI, não adianta alegar uma série de coisas. O que adianta agora é saber que ele tinha relação com o Daniel Worcaro, omitiu de todo mundo e agora tenta diminuir os estragos. Eu concordo com os aliados. É hora de desistir da candidatura e passar para uma outra pessoa que tem uma imagem mais limpa.
E é interessante observar, Igor, como nesse momento a CPI, o CPMI do Master, independente de lados, tá? Não estou falando aqui de lados, mas como ela vira quase uma chancela, né? Defender a CPI é como se você não tivesse nada a ver com aquilo, assim, essa é a impressão que passa. Vamos ver como a articulação agora vai trabalhar para contornar essa situação, enquanto a base governista trabalha por outro lado também. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!